Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Talkcast Meus Voos. E hoje temos um convidado muito especial que vem contar uma trajetória de vida daquelas bem inspiradoras. Se você está em casa desanimado, achando que os seus problemas são grandes demais, eu tenho certeza que mudando a referência pode ser que você modifique muito a forma de você ver as suas dificuldades. Estou hoje com uma pessoa incrível que veio contar a sua história de vida pra gente. Ele se chama Silvio Luiz, está aqui com o coração aberto e uma história incrível. Vem comigo pra gente acompanhar. Olá! Olá, tudo bom? Esse aqui é o Silvio Luiz. Oi pra vocês. Se você acompanha minhas redes sociais, com certeza você já viu essa carinha em algum momento. Silvio Luiz é o meu cabeleireiro, homem que me deixa assim com essas madeixas tão bem cuidadas. Aquele que tem um cuidado que vai muito além do meu cabelo, eu sempre falo isso, ele tem um cuidado com o ser humano que me encanta. Mas não é por isso que eu convidei o Silvio Luiz para estar aqui com a gente hoje. É Silvio Luiz Rocha, né? Fala seu nome completo. Silvio Luiz Rocha Costa. O Silvio tem uma história incrível de um problema, de desafio, adversidade que enfrentou na vida dele. E com certeza é algo que nós precisamos falar, porque muita gente não faz nem ideia que isso pode acontecer, como era comigo. Eu só fiquei sabendo que isso podia acontecer quando comecei a conviver com ele. Então, Silvio, se apresente, pode conversar aí com as pessoas, contar quem é você. Então, eu sou o Silvio Luiz, tenho 36 anos, sou cabeleireiro. Conheci a Gris através da irmã dela, que é minha cliente. E a gente foi conversando, ela foi falando. Aí quando eu contei sobre a doença que eu tive, ela falou, nossa, mas eu nem sabia que existia. Eu tive a doença do pombo, né? Para algumas pessoas, poucas pessoas sabem, mas o pombo ele transmite uma doença muito perigosa. Eu tive as duas disseminação dela, chama criptococose e a neurocriptococose. O que mais? Conta para mim, Silvio, para as pessoas que estão lá em casa, te assistindo agora, como você descobriu essa doença? O que aconteceu, assim? Quais foram os sintomas? Então, Dri, eu morava num apartamento e eu fui inalando as fezes do pombo pelo ar-condicionado, aquele ar que suga de fora para dentro. E eu comecei a dar muita febre, dor de cabeça. E aí, quando eu pedi ajuda para minha mãe, ela me levou para o hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fui induzido a coma, porque eu estava muito mal. E aí, eu fiquei, em média, uns 19 dias para eles até descobrirem o que eu tive realmente. Aí, quando eles fizeram a punção lombar, que é tirar o líquido da medula, eles descobriram a tempo de tratar, mas nesse tempo eu emagreci, eu tive uma parada cardiorrespiratória, fiquei um tempo, como dizer, morto, né? Fui reanimado com adrenalina. Então, assim, eu tive várias, como que eu vou dizer? Complicações. Muito magro. Os médicos mesmo já estavam desacreditados, achavam que eu não ia voltar, que eu não ia ter a vida que eu tenho hoje. A minha mãe, ela entrava na UTI, as pessoas que iam na UTI me ver falavam assim, não, o Silvio não vai sair de lá. A minha tia chegou e falou pra minha mãe, ó, Beth, o Silvio não vai pra frente não. É uma doença muito agressiva. E ela foi assim, ela foi tão rápida que quando eu tava muito magro. De uma forma assim que eu não esperava ser relatado, que as pessoas me relatavam. E como eu estava em coma, fiquei 23 dias em coma.
Eu não tinha noção do que estava acontecendo ao meu redor. Então, depois de tudo, que as pessoas falam, nossa, eu fui te visitar, você estava desse jeito. E tive outras experiências dentro do hospital, vendo as pessoas ao meu redor. Que é uma pergunta que todo mundo pergunta, Silvio, o que você viu no coma? No coma eu vivi uma história. É como se eu estivesse vivendo a minha vida de uma forma diferente. Uau, mas espera aí um pouquinho. Tem muita coisa boa por aí. Então, os sintomas foram dor de cabeça. Dor de cabeça, febre muito alta. Olha aí, pra E gente uma ficar hemorragia atento. nasal e oral. Muito sangue pelo nariz. Então, fique atento aí, né, os sintomas que aparentemente a gente acha que é uma coisa Eu comum, pensei que era né? gripe. Então, mas é sempre importante a gente saber, primeiro que a doença existe, né? Como eu te disse, eu tinha ouvido falar, mas não tinha, assim, a menor consciência, né, da importância, do tamanho dessa doença, tamanho da devastação que ela pode trazer. E saber um pouquinho também sobre os sintomas, né? Então, dor de cabeça, febre alta, sangramento, são coisas que, se muito aumentadas, no mínimo a gente precisa buscar ajuda. E é muito importante saber, né, se tem pombos por perto. Principalmente né? quando eles... o médico falou pra mim que quando eles batem as asas, é um dos momentos mais perigosos, porque o fungo que o pombo transmite é ali naquele momento que quando a gente respira, a gente inala. Então aí ele vai para a corrente sanguínea. E você me falou uma vez que isso tinha a ver com o ar-condicionado. Sim, porque o ar-condicionado onde eu morava, no apartamento, ele era um modelo mais antigo. Ele sugava de fora e jogava para dentro. E os pombos foram cagando no lado de fora e o ar foi disseminando. Aquilo foi penetrando Sim. no aparelho. Olha aí que coisa importante, porque no meu condomínio isso acontece muito, dos pombos ficarem em cima do aparelho de ar-condicionado. O meu condomínio tem muitos pombos, é sempre uma preocupação da gente, e sempre que a gente olha, eles estão ali alojados no ar-condicionado. Sim, e a maioria dos condomínios, né, dos apartamentos hoje em dia, não só apartamento, o síndico não tem esse cuidado dessa limpeza por fora. Então ali vai juntando sujeira, pó, principalmente as fezes do pombo. Olha aí o alerta. Então, e o alerta também para que a gente esteja sempre mantendo esses aparelhos de ar-condicionado higienizados. É porque tem muitas pessoas hoje em dia vão preocupar, ou ele passar um pano, e não é só isso. Então, cuidado aí com a higienização do ar-condicionado, isso vale para todo mundo. Bom, mas você estava dizendo algo que eu acho que é extremamente importante para todos nós, que você viveu uma experiência muito importante durante o seu período de coma. Conta pra gente como foi isso. Como que eu vou te explicar? É como se eu vivesse uma vida, mas sem estar nela de verdade. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sabia que eu estava ali em coma. Pra mim, eu tinha passado mal, tinha ido no hospital e estava tudo ok. Porque no meu coma, eu estava no salão trabalhando, eu estava saindo do salão, indo para casa. Só que aí eu não saía do salão. Quando eu saía pela porta, eu voltava. No coma é como se você tivesse ficado preso. Preso naquele espaço. Aí eu lembro que teve uma hora, né? Falei, gente, por que eu tô aqui de novo no salão, mas eu nem dormi? Aí teve um momento que eu lembro que eu acordei, que foi onde eu tive noção que uma amiga minha foi lá me visitar, ela até pegou um caderno, escreveu o alfabeto para eu falar as coisas, porque eu não conseguia falar. Aí quando eu voltei a dormir de novo, né, no coma, vamos dizer assim, aí eu comecei a brigar, a ficar acordado e dormindo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo realmente. Não tinha noção do que era a realidade. Não tinha noção da realidade. Não tinha noção da gravidade da situação. Que foram, se eu não me engano, foi ela
E minha mãe, que eu me lembro, assim, vagamente, de ter visto e ter trocado algumas palavras. Tanto que eu falo muito que a minha mãe foi muito importante para mim nesse caso, porque o tempo todo eu procurava por ela. Tipo assim, aquele apoio, vamos supor assim. As outras, mas foi fácil. Não, não foi. Porque não é fácil você assimilar tudo o que está acontecendo com você. Se você não tem noção do que era aquilo, eu nem sabia que existia essa doença. Conta pra gente que barulho é esse que as pessoas que estão lá do outro lado estão ouvindo e que gargantilha é essa que você carrega aí? A choker, né, que geralmente os outros falam. Então, decorrente a intubação que eu tive na internação, eu machuquei a minha traqueia. Chama estenose traqueal. Nessa estenose é um encurtamento da traqueia, então fica um pouco mais difícil de respiração. Então eu fiz uma traqueostomia. Que já esse ano inteiro, há 7 anos que eu tô com ela. Vai fazer aniversário. Já vai fazer aniversário. Mas se Deus quiser, ano que vem, assim, no começo do ano que vem eu já tiro ela. Então você já está apto para tirar. Eu não estou apto, mas eu vou fazer uma cirurgia. Que chama traqueoplastia. Que é uma reconstrução da traqueia. Entendi. Eles tiram a parte que está estenosada, ou que tem um calo, vai subir e costurar. E assim é um processo para voltar uma respiração normal. Entendi. Apesar que o médico já falou, tem as suas complicações, mas toda cirurgia tem. E como você está com essa história de tirar e voltar a respirar sozinho? É complicado porque assim, igual, hoje eu respiro normal. Tem uma certa dificuldade porque o ar ele é mais difícil para sair, para entrar no meu nariz. Então vem muita coisa na cabeça. Nossa, será que pode dar alguma coisa errada? Ou será que pode acontecer alguma coisa? Então muitas vezes eu vou conversar com alguém, sai um barulhinho, um arzinho. As outras, nossa, tem que tá perto. As pessoas devem estar ouvindo isso por causa do microfone. Então sai algum barulhinho, um arzinho, deve estar até saindo no microfone. A tráqueo, ela é uma... Como que eu vou explicar a palavra? Ela me fez amadurecer. Porque foi uma nova... Como que eu vou falar para entender bem claro? Acho que eu tive que fazer um novo Silvio, renascer. Porque foi uma nova dificuldade do julgamento, das críticas, do preconceito. Porque então existe preconceito em relação à tráqueo. Porque você não conhece. Então já perguntaram se eu tô com alguma doença transmissível, se isso vai causar alguma coisa pra pessoa. Já fui mandado descer de Uber, já fui expulso de loja. Olha. Pessoas da minha cadeira como profissional, sou cabeleireiro, né? Já levantaram, já foram embora. E como você lida com isso? No começo, eu tive muita dificuldade. Porque eu achava sempre que era o lado mal. Eu encarava sempre pela maldade. Nossa, a pessoa também que ela tá me julgando. E fazendo a terapia, conversando, eu percebi que não tratava de mim. Tratava às vezes da pessoa, o medo que ela tinha. Medo do desconhecido, né? Sim, daquilo que a gente não conhece, a gente fala, nossa, aquilo ali é algo. Então eu tentei tratar com algo de uma forma mais leve. Às vezes até meio caricata, vamos pôr assim. Com humor. Sim, com... Então, você não conhece? Não, vou te contar então a minha história. É uma história fenomenal. Então você passou a ter orgulho da sua história? Eu acho que não orgulho, eu acho que mais... Acho que mais amor. Porque tudo que eu passei, ficar tão magro, eu cheguei a pesar, vamos pôr assim,
entre 20 quilos a 30 quilos. Eu fiquei muito magro. Meu Deus, entre 20 e 30 quilos. Eu não lembro a estimativa certa, mas Só assim... para vocês terem ideia, eu que sou bem magrinha, estou pesando 52 quilos. O Silvio ficou pesando entre 20 e 30 quilos. Ou seja, metade do que eu peso para um homem que tamanho você tem? Ou para um homem de 1,80 m. Uau! Você literalmente nasceu de novo, né, Silvio? Nossa. E não fez só isso, né? É igual eu falo. Eu fiquei praticamente quase um ano no hospital. E teve várias intercorrências por conta da doença. Eu fiquei muito magro. Eu dei depressão. Porque eu ficava na cabeça, nossa, como que vai ser quando eu sair daqui? Será que eu ainda vou ter cliente? A minha preocupação não era nem tanta com a estética minha, mas com o meu trabalho. Eu sempre falo muito assim, o que te fez sair dali? A minha mãe, que o apoio dela foi assim, acho que 99% foi minha mãe. Os outros 1% foi meu trabalho. Que eu cheguei até a falar uma vez, doutor, eu tenho que ir embora. Ele, por quê? As minhas clientes, como que elas vão fazer? Elas eram tudo cabelo feio. Nessa época eu não era sua cliente, mas com certeza eu ia sentir muito a sua falta. Eu tive que reaprender a andar, porque eu fiquei muito magro. Eu me alimentei por sonda, a minha boca ficou toda ferida. Então teve momentos, eu lembro até hoje que acho que foi um momento que me marcou muito, que foi a sonda. Que eu falei, doutor, eu quero comer. Silva, agora eu venho tirar sua sonda. Ela saiu da porta do quarto, eu comecei a arrancar eu mesmo. Quando eu puxei, saiu sangue. Aí minha mãe, Silvio Luiz, eu falei, mãe, eu quero comer. Aí a doutora veio, eu tava todo cheio de sangue. Ela, ele é custoso, ele é teimoso. Então assim, eu tinha essa necessidade, igual quando veio a água, nossa, eu comecei a tomar água, parecia que era a coisa assim mais maravilhosa do mundo, que eu não tomava água, era só por sonda. E como é importante você falar disso, né? Porque nós temos aí, no nosso dia a dia, nós temos acesso a tudo isso. A gente não come tranquilamente, a gente toma água tranquilamente, a gente se locomove, vai de um lugar para o outro, a gente sai todos os dias para trabalhar. E olha como essas coisas fazem falta no momento, né, de falta de saúde. Então, perceberam que eu não trouxe o Silvio aqui só para falar da doença do pombo em si, só para nos alertar, que já é muita coisa, mas também para a gente ter esse olhar de gratidão para tudo que a gente faz na vida, que a gente faz com tanta naturalidade, lá com o piloto automático ativado, e a gente normalmente não para perceber a grandiosidade de sairmos da nossa casa para chegarmos no nosso trabalho e atendermos as pessoas que a gente gosta e fazermos aquilo, né, um trabalho que pode ser a coisa mais simples, das coisas mais simples às mais complexas, saber que você pode fazer aquilo, que você pode sentar numa mesa ao lado das pessoas da sua família, se alimentar normalmente, colocando a comida na boca, mastigando, sentindo os sabores, tomando água no momento de sede. Olha a grandiosidade ter a sua liberdade é uma coisa que eu não tinha muito assim no hospital, porque tem as horas das refeições, mas você sempre, igual eu parti uns 3 meses mais ou menos, eu não me lembro agora de cabeça, fiquei deitado, acamado, eu não tinha força para andar e eu não podia ficar andando porque eu tava tomando um remédio, e o remédio já dava reações. Eu lembro que teve um dia que eu não dormia, minha mãe ficou super preocupada. Aí até a psiquiatra falou, não, eu vou te passar um remédio pra ver se ele dorme. Porque eu não dormia, eu variava. Mãe tá doendo. Então eu falo que assim, eu comecei a valorizar coisas que eu não valorizava. Tipo, poxa, água, que é uma coisa assim, que tá ali pra todo mundo. Eu lembro que eu acho que eu vi
2 ou 3 garrafas, assim. Minha mãe, sim, vai devagar, não, mãe, quero mais. Que é algo assim... Eu me lembro do meu pai, quando esteve internado, ele precisou passar um tempo sem tomar água, também por conta de um procedimento lá, na UTI, inclusive. E no outro dia, a hora que eu cheguei lá, ele falou que um dos momentos mais difíceis de todo o período de internação dele foi sentir sede. E ele falou isso, sim, com os olhos cheios de lágrimas. E ele me falou, minha filha, você não sabe o que é ter vontade de tomar água e não poder tomar. Ele contou com a generosidade de uma enfermeira que molhava a gaze na água e passava na boca dele. Mas ele falou que aquilo era de uma generosidade, de um carinho incrível, mas claro que não satisfazia a sede, né? Então, olha que quantas coisas pequenas que nós temos acesso todos os dias e a gente não valoriza, né? Eu lembro de um enfermeiro, ele pegou o algodão, o gás, ele colocava, ele molhava, ele, olha, não chupa, eu queria sentir a água descendo. Aí eu até lembrei esses dias, que eu não lembrava, o meu pai, ele foi me visitar e me deu uma gás na boca. Aí o papai falou, só molha, ele não pode molhar demais. Aí eu lembro que ele colocou, chupei pra sentir a água. Ele não pode, ele tá com sono, ele já tá tomando água. Mas a gente, cabeça, né, ela não entende. E você falou muito da questão da importância dos cuidados que a sua mãe teve com você, né? Sim, porque assim... Foi quase um ano de internação, sua mãe então ficou esse tempo todo com você? No começo ela ficou todos os dias. Ela e meu padrasto têm um estabelecimento. E ela foi pra cuidar de mim e ele tomou conta. Só que quando foi chegando mais no finalzinho, que eu já tava melhor, mais forte, ela ia de segunda a sexta e tinha uma moça que ficava comigo de sexta a domingo. Que era o tempo que ela mais precisava trabalhar. Eles tinham no estabelecimento. Mas eu falo que eu vou ter CBB, porque ela tinha que me ajudar a tomar banho, ela trocava minha fralda, vamos pôr assim. Mas né, a gente chega no hospital, é assim que acontece, principalmente na gravidade, né, do seu caso. É isso, é fralda, né, meu pai também usou fralda. Aí a gente até brincava, você não para de ir no teu trabalho não, menino, depois de velho eu tenho que cuidar de você. E assim, eu lembro que teve um dia que eu não andava, eu não tinha força para andar. E eu fui até o banheiro arrastado, escondido, e ela estava deitada, que minha mãe dormia do meu lado numa cadeira, porque o hospital não dava uma cama para o acompanhante dormir. E aí quando eu apertei a descarga, ela assustou. Aí quando ela foi ver, eu já estava no banheiro. Ela falou, mamãe, eu quero tomar um banho. Ela se Luiz, eu falei, mãe, eu seguro aqui no ferro, eu quero tomar um banho, lavar o corpo. E até o momento eu não tinha traqueostomia ainda, feito uma traqueostomia. Porque ainda a gente não tinha descoberto as estenose na tráqueo. Então tinha uma respiração mais difícil. Eu não comia, não estava comendo coisas tão densas ainda para descer, para engolir, vamos dizer. Eu lembro que no momento que eu tomei um banho, que minha mãe esfregou, é como se eu tivesse renascido. Então eu falo que foi muito importante esse cuidado, esse carinho, não só da minha mãe, óbvio. Teve várias pessoas que foram visitar a prima, meu primo, tia. Eu falo da minha mãe porque ela sempre foi muito minha parceira. E a hora que eu falava assim, eu não dou conta. Eu lembro que eles iam cortar o líquido da minha medula, que é tirado da coluna. Dói muito porque não pode anestesiar. E eu falava, mamãe, tá doendo, ela hora que vai dar certo. E era uma dor assim insuportável. Não é uma coisa fácil de falar,
Falar, "Ai, não, é muito dolorido." E ela tava ali, se fazendo de forte, firme. Quando alguém falava algo assim, nossa, eu vi o Silvio Luiz, ele não vai sobreviver, ele tá muito mal. Ela chegava perto de mim, o tempo todo ela estava forte. Ela não se mostrava fraca, ou um semblante de uma mulher, nossa, o meu filho tá ali. Eu falo que eu sempre me espelhei muito nela, nessa determinação, nessa garra que ela tem. Ela não desanimava. Não, em momento nenhum. Eu acho que se alguém falasse pra ela assim, ó, o seu filho não vai dar conta, eu acho que na cabeça dela, no coração dela, ela fala assim, meu filho vai sair daqui muito mais forte que ele é. Então quando as pessoas falam assim, Silvio, de onde você tirou força, batalha? A minha mãe. Eu lembro que quando a gente saiu do hospital, eu falei, mãe, ok, por favor, eu quero comer um Subway. Ela disse, Luiz, o Subway é forte, mãe, por favor. E aí, a gente foi comer o Subway no shopping. Eu passei mal. Como é uma comida muito forte, eu tava ainda, né, debilitado. Eu comecei, mãe, eu tô sem ar. Ela, pelo amor de Deus, olha o que você fez comigo, Silvio Luiz. Então, assim, esse carinho que ela teve, que o meu padrasto teve comigo, a atenção. Porque quando eu saí do hospital, eu fui morar, fiquei um tempo com eles. É difícil, porque eu morava sozinho e os dois moravam só os dois. Então eles teve que me incluir. Eles me colocaram uma cama numa sala. E o quarto deles praticamente separava uma parede. Então, pra mim, sair do hospital, que teve uma adaptação pra morar com eles. Tinha dia que eu não dormia. Eu ficava caladinho. Aí ela não dormia, porque ela escutava a minha respiração. Ela levantava, ela olhava, ela pegava o meu pé pra ver se estava quentinho. Ela esquentava a água, colocava numa garrafa de 2 litros, colocava no meu pé pra esquentar. Se eu tossia, ela, se o Luiz tá tossindo, toma, mãe. Então, assim, ela teve um cuidado muito grande. Eu falo que eu vou ter esse bebê pra ela. Levanta, vai tomar água. Meu filho, tá tudo bem. Eu acho que o primeiro mês que eu voltei pra casa foi um mês muito delicado. Porque ela tava assimilando ainda tudo. Eu levantar cedo, ela ia me dar banho, eu colocava uma cadeira perto do chuveiro, porque eu tava muito magro ainda. E assim, ela tinha todo o cuidado, roupa, Silvio Luiz, perfume, desodorante, Silvio Luiz, lavar o seu corta esse cabelo. Sempre deixando eu o mais apresentável possível, para aquilo não me magoar, porque ela sabe que eu sou preocupado com esse de beleza. E ela sempre foi muito, extremamente cuidadosa. Que mãe incrível. Então, assim, eu sempre vi ela falar, nossa, a minha mãe é muito foda, porque ela poderia ser uma das pessoas mais, como dizer, com tudo que ela já passou, a diversidade da vida dela, e não, ela sacudiu a poeira e foi. Então eu vejo de tudo que eu passei, eu sempre tive esse apoio, opa, tá difícil, mas bora, vamos que nós dá um jeito. Só fazer o caminho certo. Mas eu via no olhar dela, quando as pessoas olhavam pra mim, porque aí quando eu quando eu fui lá pra ela, eu fui comer uma carne e essa carne entalou. Aí eu tive que voltar pro hospital correndo de emergência. E foi no momento que fez a traqueostomia. Que aí descobriram que a minha traqueia teve um encurtamento. Que aí eu não poderia comer tudo assim, poderia entalar de novo. Então eu tive que reaprender a me alimentar, ter que mastigar mais, não poder comer qualquer coisa assim, engolindo de uma vez.
Dependendo se eu corresse, eu me sentia mais ofegante, mais cansado. Então já era mais outra etapa que ela teria que processar na cabeça dela. Então no começo, eu uso um barbante no pescoço. A gente começou com fitinha vermelha para tentar disfarçar, para tentar amenizar a imagem. Aí chegou um ponto que eu falei, mãe, acho que eu já tô bom, eu tô mais forte, eu acho que eu posso voltar a morar sozinho. Pra ela foi muito difícil. Eu imagino. Pra ela foi muito difícil porque o filho dela, que quase morreu, né, voltou pra casa dela, que ela tava cuidando, e ia voltar a morar sozinho. Eu imagino a angústia dela. Você vai me contando aqui, eu vou ficando angustiada só de imaginar. Eu sou mãe, né? Então, só de imaginar as minhas filhas nessa situação e essa insegurança, porque por mais que ela te mostrasse, né, o quanto ela estava forte, provavelmente é uma pessoa de muita fé, né, para conseguir segurar as pontas desse jeito. Eu não conheço outra forma de segurar as pontas desse jeito, numa situação tão grave, se não for com fé. E eu sempre te falo o quanto eu sou sua fã, além do seu trabalho e de tudo, mas pela superação mesmo. Sua história é uma história de muita superação, mas eu também sempre falo o quanto eu sou fã da sua mãe, né? Que mulher incrível a Dona Beth. Dona Beth, um beijo, muito obrigada pela sua força, pela sua fé, pela sua segurança e por ter cuidado tão bem desse menino que cuida tão bem de mim. Eu sempre falo que falar da minha mãe mexe muito comigo porque ela sempre foi muito guerreira. A minha mãe, ela teve vários momentos da vida que ela falaria, não dou conta. Mas ela se reerguia. Eu lembro... Eu falo que o hospital faz a gente voltar. Nesses momentos difíceis faz a gente voltar. O passado, obrigado. E... quando nós dois estávamos juntos, né, como meu pai separou dela, a gente tinha muitos momentos nossos, um radinho que a gente ouvia todo dia, ela no quarto dela no meu. Então, várias vezes eu queria comer algo, ela falava, meu filho, não tem como. Chegar em casa, eu faço o arroz e a carne, você come. Mas nunca deixou me faltar nada do necessário, uma boa educação, ensinamentos, coisas que uma mãe ensina pro filho. E eu aprendi uma coisa, que o que ela me deu foi o que foi necessário. Se não fosse o necessário, hoje eu não seria o homem que eu sou. Que ela foi meu pai, minha mãe. Hoje a gente tem um Marcos na nossa vida, que é o meu padrasto, que eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado nele. É um pai que eu tenho no coração, uma pessoa que me apoia. Ele não passa a mão na cabeça, tem que brigar, ele briga. Se eu tô certo, ele tá ali, se eu tô errado, ele tá ali pra eu brigar. Então, assim, a minha mãe, ela... Poxa, se eu vou falar dela, eu vou ficar a noite inteira, mas, assim... Acho que dessa força que eu tenho veio dela. Essa garra, essa determinação. Então, foi muito importante. E não só por isso, por conta... Além da doença, por conta da minha opção sexual. Isso veio muito, porque, nossa... A opção sexual, nossa, liguei, nossa, aqui no pescoço, será que tem alguma coisa? Nossa. As pessoas juntavam as duas informações e achavam que isso tinha a ver com o fato de você ser gay. Muitas vezes eu sou questionado. Teve até uma cliente que foi, assim, acho que o momento mais engraçado, gostoso, porque ela falou assim, Silvio, e esse barulhinho? Eu, que barulho? Ah, da minha traca. Ela, não é uma choker, não? Falei, não é uma choker, é uma traca. Vou te falar uma coisa até engraçada, né? Mas assim, a aceitação do Silvio, a sexualidade, veio depois de uma consultoria de imagem.
eu fiz uma consultoria com uma cliente minha, a Nayana, e eu tinha uma imagem do Silvio, que tinha que ser rapaz padrão, aquela coisa, pra agradar as pessoas. Quando eu fiz a consultoria com a Nayana, eu entendi que não, que eu estava totalmente errado, equivocado, que eu não tinha que agradar meu pai, minha mãe, fulano Beltrano, eu tinha que agradar o Silvio. Então naquele momento eu entendi que o meu gosto, o meu viver era eu. Então eu comecei a olhar para minha tráqueo, o amor. Quando as pessoas... O que é isso? É uma traqueostomia. Mas por que você usa? Então, eu tive uma doença raríssima. Sou um sobrevivente. Então mudou o seu olhar para aquilo que antes era algo que te remetia a algo ruim. Me fazia mal. E com a consultoria de imagem, não só ela, com a terapia também, eu fui entendendo que cada um tem o seu desenho no mundo. Cada um tem a sua história. Não é a minha história, minha é diferente de fulano, beltrano. Cada história é única e cada história tem a sua importância. Então hoje eu falo que eu consigo olhar pro espelho, ver a minha traca e falar, porra, sou muito foda. Tudo que eu passei, estou aqui trabalhando e venho conquistando cada dia um espaço mais importante. E esse é um ponto importante também que eu quero falar. Você falou, né? Quando você estava lá no hospital e você ficava pensando nas suas clientes, no seu trabalho, e o quanto isso também te dava força para melhorar e para continuar. Qual é a importância do seu trabalho na sua vida? Hoje, que graças a Deus você está bem, hoje você pode, graças a Deus, executar o seu trabalho nas suas clientes, eu agradeço. Como é para você hoje levantar da cama, se arrumar, sair da sua casa, chegar no seu estúdio para trabalhar? Isso mudou? A sensação lá de antes da doença para hoje, mudou alguma coisa? Mudou. Hoje eu dou mais valor. Hoje eu falo que hoje eu olho o meu emprego, o meu trabalho com mais valor. Eu tento chegar ao máximo, deixar os meus problemas na minha casa. Não deixar o meu emocional atrapalhar o meu trabalho. Tem dia que você não tá bem? Tá tudo bem. Mas não é por isso que você tem que passar para cliente. E na verdade o meu trabalho é o meu refúgio. Muitas pessoas não têm prazer, eu tenho o maior prazer de trabalhar. Tanto que tem dia que eu trabalho domingo, segunda. É visível. É visível. Prazer. Então assim, é como se... Eu falo muito que existe dois Silvio. O Silvio Luiz e o Silvio Rocha, que é o cabeleireiro. É como se eu vestisse a roupa do Silvio Rocha e esquecesse. Ali eu sou o cara, ali eu sei o que eu tô fazendo, ali ninguém pode me atingir, vamos pôr assim. As inseguranças não chegam lá nesse... Tanto que quando eu falo que quando eu entro no salão, eu não lembro que eu tô de traque. É como se eu desligasse um botãozinho da fragilidade. Porque ali eu tenho imponência, eu tenho... Como que eu vou achar uma palavra? Eu tenho certeza do que eu estou falando. De parar e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho... Acho que mais segurança. Porque ali é eu que falo, é eu que mando, então o negócio é assim. E como é importante a gente ter um propósito na vida, né? Como é importante a gente gostar do que a gente faz. Eu sempre falo aqui o quanto eu amo o meu trabalho. Meu trabalho eu faço também com muito prazer. Então, à medida que você vai falando, eu vou me identificando, porque eu faço o meu trabalho com muito prazer. Para mim é um grande prazer ouvir as dores das pessoas, auxiliá-las nessas dores. Trazer possíveis soluções, orientá-las, dar sugestões de como fazer, estudar para estar cada vez melhor naquilo que eu faço. Então, escolha algo para fazer na vida que realmente te faça sentir essa força que o Silvio está falando aqui. Olha, mas só cortando, eu vou contar uma coisa que poucas pessoas estão procurando. Acho que ninguém sabe. Olha, notícia de primeira mão. Eu não daria conta de falar aqui hoje. Tanto que a Gri falou, Silvio,
Você toparia? Porque eu sei que você tem muita dificuldade de falar sobre atraque. Eu não topo, hoje eu estou preparado. Mas isso foi assim, aos poucos eu fui me encontrando, fui me conhecendo, fui entendendo o que era eu. Que não era a traca que me definia. Ela era só um detalhe de uma construção que estava por vir. Então hoje, quando eu olho para ela, eu não olho, nossa, é uma doença, nossa, não. É um lembrete de tudo que eu passei, que eu tenho que dar mais valor ainda na minha vida. Ah, mas falando, deixa a pessoa olhar, deixa falar. A maior importância para mim hoje é o que eu penso de mim. O que eu acho das minhas atitudes. O que você pensa de você? Ah, hoje que eu sou foda. Porque saí de onde eu saí, posso dizer, restart do zero, né? E hoje, depois de 6 anos, né, que vai fazer 7 anos esse ano, estar onde eu estou, que ainda quero ir mais longe, nossa, eu me acho assim, muito foda. Então hoje, a hora que eu penso em reclamar, eu paro e falo, poxa, tenho que parar. Reclamar pra quê? Peraí. Eu tenho onde comer, eu tenho onde dormir. Vou reclamar pra quê? Então bora. Tá difícil, sacode o pé e vai. Porque se fosse fácil, eu não daria valor. Hoje, com o estúdio, com as conquistas que eu venho tendo, com elogios que eu recebo bastante, graças a Deus, da maturidade que você vai construindo. Mas não é do dia pra noite. Eu falo que a doença me fez amadurecer 10 anos em algumas atitudes. Outras que você vai melhorando ao decorrer do tempo também. E tá tudo bem. A gente vai melhorando a cada dia. Faz parte do processo. Às vezes o processo não é fácil, não. Às vezes o processo é dolorido. É dolorido, dói, você chora. Você fala assim, eu não quero mais, mas você fala, peraí. É assim que eu vou fazer tudo que eu passei, eu vou jogar. Não, então bora. Igual eu acho que muitas vezes acontece, eu treino na academia, né? Eu levanto em média 5 horas da manhã, tomo um banho, isso uma roupa, me alimento e vou treinar. Então muitas vezes eu tô na academia e os outros ficam olhando assim. O que é isso? Até teve uma vez que eu tava treinando com um amigo meu e o rapaz, moço, desculpa, o que é isso seu pescoço? Eu, é uma traqueostomia. Ele, tá. Ou às vezes eu tô lá treinando, já chegou o fisioterapeuta, médico, tudo bem, tudo. Nossa, cara, parabéns, por quê? Você tem uma traqueostomia e tá treinando de jeito, você treina mais pesado que eu. Obrigado. Então assim, as pessoas que conhecem o que é uma traqueostomia falam, cara, você é incrível. Você é incrível, porque eu não daria conta. Aí quando eu conto da minha história, eles falam, aconteceu, né, que eu até fiquei sem graça. De um médico fala assim, posso dar um abraço? Eu, pode, tipo, tá, mas eles falam que as coisas que eles já viram, né, que já viveram, que já viram nessa vida, quando encontram uma pessoa que eles falam igual a mim, dá gosto. Aí eles falam, o que te move? O meu trabalho. Eu amo o meu trabalho assim. Eu tô triste, eu faço um cabelo, eu já melhoro. Sempre que tiver triste, pode me ligar, tá? Pra fazer o cabelo, Então, se você aí que tá assistindo a gente, tá precisando de um cabeleireiro que tenha realmente amor do que faz, você acabou de achar. E um defeito, eu não consigo falar não. Alguém sempre briga comigo. Tá no caminho de aprender a falar não. É uma dificuldade. Porque é importante descansar também. Também. É seguro descansar. Eu brinco muito com as clientes e falo assim, não, gente, eu fiquei 1 ano no hospital, tá bom, já descansei. Elas, Silvia, não é assim. Bom, e nós falamos um pouquinho aqui rapidamente a respeito de fé. Eu quero abordar esse assunto também.
Vixe. Isso, qual a importância, né? Você é uma pessoa de fé. Muito. Como que isso, qual é o papel da fé na sua vida, na sua recuperação, no Silvio que existia antes da doença e no Silvio que existe hoje? A minha família sempre foi muito religiosa. Eu tenho parte do meu pai mesmo, são evangélicos e parte de mãe católicos. Então eu sempre fui criado muito religiosidade. Minha família sempre vai peregrando para a Trindade, de a pé. O meu avô era pastor, presbítero, se eu não me engano. Minha avó também, sempre de dentro da igreja, diaconisa. Então, assim, acho que para mim, o Silvio antes, eu sempre fui muito de fé, mas estava meio que balanceado. Eu tinha perdido um pouco a essência. Eu falo que a gente não vai, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor, né? De volta para Deus. Eu fui pela dor. Hoje minha proximidade é assim, tudo que eu for fazer é Deus em primeiro lugar. Quando eu fiquei internado, eu tive um colapso de quase falência, que a gente fala. Então, eu falo que eu fui para outro lugar. Vi coisas, vivenciei coisas que me fez pensar muito nisso. Eu falo que assim, eu mudei muito, espero mudar mais ainda, mas hoje eu olho a vida com outros olhares. Eu falo que é um amadurecimento diário. Eu tento não julgar e sempre me colocar no lugar da pessoa. Lógico, a gente falha, a gente vai errar, a gente tá ali. Eu mesmo, eu discuto às vezes com a minha mãe, tenho divergências com ela, mas eu sempre tento pedir desculpa. Mãe, se desculpa por eu ter errado, desculpa por eu ter, sabe, exaltado ou falado algo que te magoou, porque eu sei que aquilo não é legal. Ou seja, você é um ser em construção. Como Sim, então todos assim, nós que está aprendendo todos os dias. é igual a Mecleice, qual que é a sua rotina? Eu levanto todo dia, eu oro, venho pro trabalho ouvindo uma oração. Antes de entrar no salão, eu faço oração também. E sempre agradeço. Até uma coisa que uma cliente começou a rir esses dias que eu contei pra ela, que quando eu vou dormir, eu oro por todos os meus clientes. Eu falo, Deus, eu quero te agradecer hoje pelo meu dia, por tudo que aconteceu, e eu quero que o Senhor abençoe meus clientes. Que se o Senhor está abençoando elas, você vai me abençoar automaticamente. E é o que eu sempre falo para elas, não é pelo dinheiro, é pelo amor. É tão bom você ver uma pessoa que chega ali para mim, senta triste, a autoestima baixa, depressivo, mal, e começa a conversar comigo, e a hora que você termina, ela fala, Silvio do céu, você melhorou meu dia. Então eu acho que Deus, Ele me deu essa oportunidade de vida de novo para algo maior. Então eu acredito que, por isso que eu falo que Deus, Ele é muito presente na minha vida. Eu não vou longe. Recentemente, há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, eu passei um momento de eu querer tirar minha vida. Eu falo assim, eu não dou conta mais, eu não suporto essa pressão da tráqueo, de tudo. Aí eu lembro de eu ligar uma música e começar a chorar. Gente, que pensamento que é esse? Que coisa ruim é essa? Aí eu ajoelhei, orei, falei, Deus, entra na minha vida. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, é Deus em primeiro lugar. Porque se eu falo muito, se com Ele tá difícil, imagina sem Ele. É impossível. Você falou também da questão da terapia.
quanto a terapia te ajudou a lidar com essa... Quando eu vou, né, gente? Porque eu vou te falar, pensa uma pessoa que falta terapia. Nossa, minha terapeuta tem de carregar meu cacete. Bater, puxar a orelha. Mas assim, no primeiro dia de terapia, eu vou contar uma coisa muito engraçada. Eu saí de lá xingando minha terapeuta. Eu nunca mais volto pra essa mulher. Ela vai ver. É raro, mas acontece com frequência. Nossa, que mulher chata. Como que ela vai falar isso? E aí eu entrei no carro e comecei a chorar. Chorar. E eu lembro que eu fui no Vaca Brava. E aí eu dei volta, eu acho que umas 3 voltas no Vaca Brava, puto de raiva. Como que ela vai falar isso pra mim? Por que isso? Por que... Cheia de razão. Cheia de razão, porque eu tinha certeza do que eu tava falando. E aí foi uma construção. Porque aí eu fui entendendo coisas e falava, nossa, realmente, isso aqui não tá legal. Então hoje a terapia para mim, Silvia, tem sido muito importante por coisas que do meu passado que eu achava que não tinha nada a ver, para entender coisas, principalmente dificuldades que eu tinha, que eu achava que eu nunca tive. Antes eu achava que um problema era com tal pessoa, e não, era com outra pessoa que eu nunca imaginava. Eu tinha uma divergência muito grande com meu pai, até eu entender que tá tudo bem. O que ele fez pra mim foi o necessário. E hoje eu entendo que se ele tivesse feito mais, às vezes eu não seria esse homem que eu acho que eu sou forte. Tanto que eu escutei uma frase esses dias dele próprio, através de um terceiro, a pessoa: eu não me preocupo com o Silvio Luiz, porque eu sei o tanto que meu filho é forte. Aí eu sempre falo, por trás de um homem forte existe uma mulher, existe a minha mãe. Porque ela mesmo brinca, se o Luiz quando ele tá mal é assim, ó, ô mãe. Então assim, a minha mãe, mais uma vez, ela sempre foi meu esteio. Mãe, eu tô com febre. Ah, toma isso. Mãe, não sei o quê. E então assim, a dona Elizabeth, ela, todos meus clientes já conhecem, que eu falo tanto dela. Ela sempre foi um espelho de determinação. Então eu tento sempre ver isso. Tanto que eu levo sempre situações minhas com ela pra terapia. Porque eu falo, nossa, a minha mãe e eu sempre bate de frente. Aí eu falei, não, mas ela é minha mãe, ela tem razão. Então eu fui amadurecendo essas coisas, não brigar. Tem hora que não dá, a gente dá uma discutida, porque mãe e filho não tem como. Mas eu sempre penso, não, eu tenho que melhorar isso. Pra agradar, não tem que agradar minha mãe, tem que agradar eu. Se eu estiver bem e feliz, isso vai estar fazendo ela feliz. Normalmente essa é a grande dificuldade dos filhos perceberem, né? Que o que mais agrada o pai e a mãe é você tá feliz. Eles estejam bem, né? Mantendo os valores. Sim, que a família passou, né? Eu acho que a minha mãe e eu é algo mais assim da preocupação de mãe por tudo que eu passei, pessoas que passaram na minha vida e me fizeram mal, aquele cuidado da mãe protetora. Eu imagino, se eu tivesse passado por tudo isso com uma das minhas filhas, possivelmente eu ia querer proteger por muito mais tempo, né? Porque é um movimento natural diante da fragilidade que você ficou, diante de uma doença tão grave assim. Então, dona Beth, eu super entendo a senhora, viu? Eu falo muito que no começo a minha mãe era assim, ó, Silvio Luiz, onde você tá? Silvio Luiz, onde você vai? Porque eu já tenho até o jeito como ela tá o humor. Silvio Luiz Rocha Costa. Rocha Costa. Então assim, são coisas que eu já falei, nossa, minha mãe não tá boa não. Minha mãe tá nervosa. Quando ela fala meu nome, eu falo, vixe, o que eu fiz, mãe? Então assim, até ela desmamar, eu imagino, foi mais difícil. Então hoje não, hoje em dia ela me manda bom dia mãe, Deus abençoe, amém. Aí eu passo o dia inteiro, ela, ou eu mando, mãe, aí, esqueceu que você tem filho?
Ela, ai, agora você lembrou que você tem mãe? Então, assim, tem uma dinâmica mais de. E agora você é homem, você já pode andar. Não precisa ficar mais no seu pé. Que coisa boa. Então, eu que fico mais, são mãe, onde você tá? O que você tá fazendo? Isso precisou acontecer pela segunda vez, né? Foi. Porque a primeira vez num processo natural, você já tinha saído de casa, seguir a vida, e uma segunda vez após a doença. Mas é porque eu acho que a doença, ela te faz, não é regredir, mas tudo que eu passei fez eu voltar a ser uma criança. Sim, no olhar dela. Não, e fisicamente falando, você realmente ficou muito debilitado, né? Não então é aquela como. coisa da mamãe ganso, né? Protegendo os patinhos. Você assim. precisava mesmo desse cuidado diário ali, e só por isso você conseguiu se manter vivo. E assim, a minha mãe, eu falo muito dela de ser guerreira, porque no momento que eu entrei em coma, né? A minha irmã teve um parto de gêmeos. Nossa. Que foram prematuros. E ela não sabia pra onde ela corria. Meu Deus. E aí eu lembro que assim, as pessoas me falaram que a minha irmã falou assim, não, mãe, cuida do Silvio, que aqui minha tia me ajuda. O Silvio é mais. Ele precisa mais assim nesse momento. E as minhas tias, outras pessoas foram dar um apoio pra minha irmã, enquanto a minha mãe ia me socorrer. Ou seja, toda a família se movimentou, sim, muito, né, para que você estivesse aqui. Bom, acho que deu para entender um pouquinho, né? Um pouquinho. Do porquê eu escolhi o Silvio Luiz para estar aqui hoje, o Silvio Rocha para estar aqui hoje. A reflexão que fica desse bate-papo é o quanto você está olhando para a sua vida com gratidão, o quanto você está dando valor às pequenas coisas, porque a felicidade não está nas grandes coisas. As grandes coisas são maravilhosas, a gente se sente muito bem quando elas acontecem, mas elas são pontos muito isolados da nossa vida. As pequenas coisas que acontecem diariamente, que eu chamo de os pequenos milagres diários, os pequenos presentes diários, são aquilo realmente que mais importa, e que quando a gente consegue se alegrar com essas pequenas coisas, nós encontramos a verdadeira felicidade. Além disso, a importância do apoio familiar. Do estarmos nos apoiando ali enquanto família, diante de uma dificuldade, né, saber que podemos contar. Para você que é mãe e graças a Deus nunca passou por uma situação como essa, assim como eu não passei, Dona Beth passou na pele, nós não passamos, mas a importância de nós mostrarmos para os nossos filhos que independente de qualquer coisa, nós estaremos lá, para que eles tenham essa confiança que o Silvio tem na Dona Beth. Então isso é muito importante, muito bom. Vou encerrar esse bate-papo aqui com o coração assim muito agradecido, agradecer muito, Silvio. Eu sei que para você vir aqui falar sobre isso, não é? Acho que é a primeira vez que você fala. Eu falo sobre tudo a primeira vez. Uhum. Eu tinha, né, um bloqueio muito grande por conta de julgamentos. Hoje em dia não, hoje em dia eu falo com o maior prazer, como a minha cliente. Paro no meio de todo mundo, começo a contar, paro no meio de festa. Quando alguém vem me criticar, eu falo assim, não conhece menino, deixa eu te contar, senta aqui. Levo com mais leveza. E eu fico muito honrada por você ter aceito esse convite, ter vindo aqui e contado aí para as pessoas sobre essa sua trajetória de muita superação. Amém. Silvio Luiz é realmente uma pessoa que nos inspira com uma história de renascer, dando um novo significado para essa vida. Muito obrigada, Silvio. Eu agradeço. E a você que está aí assistindo, olhe lá, siga aí o nosso canal, ative o sininho, toda quarta-feira tem vídeo novo, tem mais uma pessoa inspiradora aqui para que você possa olhar para a vida com um olhar diferente, olhar para a vida de uma nova forma e aproveitar para viver cada dia melhor. Muito obrigada e te encontro na próxima semana. Tchau, tchau.